Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que eu venho pensando há alguns dias sobre como eu poderia abordá-lo de uma maneira realmente que expressasse o que eu penso e a minha verdade sobre tudo isso que está acontecendo, onde muito se fala sobre o tal do coronavírus. E o que eu quero falar para vocês é que o problema nunca é o problema. O nosso problema hoje não é o coronavírus. O nosso problema hoje é como nós lidamos com o problema. E aí eu quero fazer um paralelo, como coach que sou, é claro, entre o coronavírus, esse problema que nós, Brasil e mundo, estamos enfrentando, e o como a gente lida com os nossos problemas na nossa vida. Então, não tem como falar disso sem talvez ser um pouco polêmico, ou de repente sem você pensar, Thaís, mas você está exagerando. Mas o coronavírus, ele é uma realidade. E os nossos problemas também são uma realidade. E o que, enquanto seres humanos, nós tendemos a fazer? Primeiro, ignorar o problema. A gente entra num estado de negação, fingindo que o problema não existe, e aí a gente não se posiciona e não faz nada a respeito. E nós temos duas formas de enfrentar o coronavírus e enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades na vida. Uma delas é agindo responsavelmente e protagonizando aquilo que nos compete, e a outra maneira é agir irresponsavelmente, fingindo que o problema não é comigo e simplesmente me omitindo acerca daquilo que eu posso fazer. Então, diante da vida, como eu assumo a responsabilidade e como eu ajo como um protagonista, uma protagonista diante de qualquer situação? Primeiro, você precisa entender, anota essa frase: o problema não é o problema. O problema é como você lida, é como você reage ao problema. E aí eu quero trazer para vocês mais uma vez um princípio de desenvolvimento humano que faz muito sentido na minha vida, na vida dos meus alunos, que é o princípio 10-90. O que acontece na sua vida é 10%. Como você reage ao que acontece é 90%. Gente, o coronavírus é 10%. Como a gente reage ao coronavírus é 90%. E a gente tem exemplos da China e de outros tantos países, da Itália. O coronavírus, ele é uma realidade, a gente não pode ignorar isso, a gente não pode negar que ele existe. E como bom brasileiro que somos, que gostamos da farra e da folia e de fazer meme e brincadeira diante de todas as coisas, não tô falando que a gente não pode brincar. A gente pode brincar, porque isso é o espírito de quem nós somos, do país que nós somos. Mas a gente também tem que levar a coisa a sério quando ela é séria. E o corona é sério. Os problemas das nossas vidas também, só que a gente não pode ignorar. E a gente tem que agir com responsabilidade. E no momento eu percebo que muita gente tá falando assim: ah, mas é só um vírusinho, isso não vai dar nada não, é só uma gripinha. Mas, gente, olha como nós brasileiros, como nós rondonienses estamos nos posicionando diante dessa situação, irresponsavelmente. Ah, é só uma saidinha ali, é só um aniversário ali, é só uma festinha acolá. E a gente não sabe quem tá doente até que esses sintomas apareçam, mas olha lá, o mundo tá globalizado, a galera tá indo e vindo, viajando, você não sabe aonde a pessoa que esteve com você, de repente, no final de semana, esteve no dia anterior e com que tipo de pessoa ela esteve. Então, se não tem sintoma, a gente acha que não tem problema, mas em se tratando de coronavírus, não é assim que funciona. E na nossa vida também é mais ou menos assim, porque quando não tá doendo muito, quando o problema não tá gritando muito, a gente também acha que não tem problema nenhum. Então, nós reagimos a sintomas e tratamos sintomas, mas não reagimos ao problema e à raiz do problema. E nesse ponto, nós podemos aprender com os outros países que já estão vivendo aí um verdadeiro caos. Gente, não é à toa que o governo, por exemplo, dos Estados Unidos está tomando medidas tão radicais. Não é à toa que no Brasil e aqui no meu estado, por exemplo, as escolas pararam, as academias pararam, eventos que aglomeram pessoas pararam. Então nós não podemos simplesmente ignorar
e fingir que não existe o coronavírus, como nós não podemos fazer isso na nossa própria vida com qualquer coisa que nos afete. Então, gente, lembra, nós temos duas escolhas diante de qualquer problema e diante do coronavírus também. A gente pode agir responsavelmente ou irresponsavelmente. A minha pergunta é: como você vai agir diante desse problema que afeta não só uma pessoa, mas afeta a muitas pessoas? E a gente também pode escolher como reagir. O que você pode fazer em relação ao coronavírus? O que as autoridades estão dizendo que nós podemos fazer em relação ao coronavírus? Evitar aglomerações. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que podemos fazer, que é o tal do afastamento social. Eu sei que é difícil, para mim é muito difícil também, porque eu adoro pessoas. Agora, é necessário a gente ficar talvez 15 dias, talvez 30 dias nesse afastamento social para evitar a disseminação, porque, gente, os casos eles dobram de um dia para o outro. Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Cuidados com higiene pessoal, ficar em casa, se alimentar bem, né? Manter a calma, porque esse vídeo não é para espalhar medo, não é para espalhar pânico, é para trazer clareza e consciência, responsabilidade sobre o que nós podemos verdadeiramente fazer diante disso. Porque o problema, gente, não é o vírus em si, mas é o nosso sistema de saúde que, se a demanda for muito grande, não suporta. E não vamos nos enganar, a gente sabe como que é o sistema de saúde público desse país e também o privado. Porque quem tem plano de saúde acha que tá tranquilo, mas imagina se a quantidade de pessoas for tão grande, tão grande, tão grande como na Itália está acontecendo. Eles estão escolhendo quem vive e quem morre. E isso eu não quero que chegue, eu desejo, eu tenho orado para que não chegue. Mas e se chegar, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer para remediar e desacelerar a propagação é isolamento social, é cuidados de higiene, é evitar aglomeração, é fazer o que todo mundo está falando para fazer e que talvez você não esteja levando tão a sério. Mas isso vai, com certeza, fazer com que nós hajamos responsavelmente diante desse problema. E esse exemplo você pode levar para a sua vida, para qualquer dificuldade, problema que você esteja enfrentando. Então, não negue o problema. Faça a sua parte. Haja responsavelmente com aquilo que lhe compete. E é tão simples a gente evitar, a gente desacelerar essa propagação. É tão simples que parece que não é importante, mas é muito importante sim. Então, esse vídeo é para te trazer clareza. Esse vídeo é para te ajudar a proteger os seus, a sua saúde, a saúde de quem você ama e focar na solução. Porque o que acontece é 10%, como a gente reage ao que acontece é 90%. E a gente pode agir responsavelmente ou irresponsavelmente. Mas a gente pode agir também, além de responsavelmente, focando na solução. E nesse momento é o que cada um de nós podemos fazer. Ficar bem quietinho, ficar em casa, aproveita para atualizar a série, aproveita para ler aquele livro que você não está tendo tempo de ler, aproveita para ficar gostoso com as pessoas que você ama, com os seus filhos, com o marido, com o seu animal de estimação, com a sua família. Faça o que lhe compete nesse momento. E o que compete para você e para mim nesse momento é fazer a nossa parte, tá bom? Escreve aí embaixo o que você achou disso e como que você pode usar esse exemplo do coronavírus em outras áreas, em outros problemas da sua vida, tá bom? Até a próxima!